Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 4 de junho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Francisco Caracciolo. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Savária, na Panônia, hoje São Zombatle, na Hungria, a Paixão de São Quirino, bispo de Cizek, na Ilíria, e mártir, que, no tempo do imperador Galério, por causa da sua fé em Cristo, foi lançado ao rio com uma grande pedra ligada ao pescoço. Morte no ano 309. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Metrófanes, bispo de Bizâncio, que consagrou a Deus a nova Roma. Morte no ano 325. Em Melevi, na Numídia, atualmente na Argélia, a comemoração de Santo Optato, bispo, que, nos seus escritos contra a heresia donatista, afirmou a universalidade da Igreja e a necessidade intrínseca da unidade dos cristãos. Morte no século IV. Na Cornualha, região da atual Grã-Bretanha, São Petroco de Gales, abade. Morte no século VI. Em Servigliano, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, São Gualter, abade do mosteiro deste lugar. Morte no século VIII. Na ilha da Sardenha, região da Itália, os santos Nicolau e Trano, eremitas. Morte no século XII. Em Sassari, também na Sardenha, o beato Pacífico Ramate, presbítero da Ordem dos Menores, que, em plena cruzada de pregação em defesa dos cristãos, partiu ao encontro do Senhor. Morte no ano 1482. Em Lecce, na Apulia, também região da Itália, São Felipe Saldoni, presbítero, que se dedicou com ardorosa diligência ao cuidado dos surdos e dos cegos indigentes e à sua formação humana e cristã, fundando com esta finalidade a Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações. Morte no ano 1923. Perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, os beatos Antônio Zawistowski, presbítero, e Stanislau Starowiecki, mártires, que, durante a guerra, depois de cruéis tormentos suportados no campo de concentração de Dachau, morreram por Cristo.
Morte no ano 1942. Em Mortara, na Lombardia, região da Itália, o beato Francisco Pianzola, presbítero da Diocese de Vigevano, fundador da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha da Paz. Morte no ano 1943. Vida de São Francisco Caracciolo, o santo da Eucaristia. Sacerdote que, movido por admirável caridade para com Deus e o próximo, fundou a Congregação dos Clérigos Menores Regulares. Não é por acaso que Francisco Caracciolo é chamado de o Santo da Eucaristia. Primeiros anos de vida. Ele nasceu em 13 de outubro de 1563, em Vila Santa Maria, Chieti, da nobre e rica família Caracciolo. Seu amor por Jesus, pão da vida, e pela Virgem Maria nasceu muito cedo, juntamente com a sua vocação. Ele morava com sua nobre e rica família na Vila Santa Maria. Desde a infância, costumava usar o escapulário, assim como recitava o rosário e jejuava todos os sábados. Vocação a partir de um milagre. Aos 22 anos, ele foi atingido por uma doença grave, chamada de elefantíase, que o desfigurou por todo o corpo. Então, ele jura renunciar às riquezas terrenas para sempre em troca de cura. O seu pedido foi atendido. 2 anos depois, foi ordenado sacerdote e ficou conhecido por algumas supostas curas entre os doentes nos hospitais onde exerce seu ministério, bem como nas prisões. Sempre entre os últimos excluídos, logo ele pede para fazer parte da Companhia dos Brancos, que em Nápoles serve os prisioneiros no corredor da morte condenados no Hospício dos Incuráveis. Estamos em 1588. Nasce um novo carisma. Um dia ele recebeu uma carta de um nobre genovês, Dom Agostino Adorno, e do abade de Santa Maria Maior, em Nápoles, Fabrício Caracciolo. Na realidade, é dirigida a um religioso de mesmo nome que faz parte de sua própria congregação, mas é entregue a ele, que a acolhe como sinal da providência. Será graças a esse equívoco que Ascânio, juntamente com os 2 personagens mencionados, se encontra com os camaldulenses e escreve a constituição de um novo instituto do qual é cofundador. É ele quem propõe acrescentar aos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, um 4º voto que nos obriga a rejeitar qualquer ofício eclesiástico. Quando o novo instituto é reconhecido, Ascânio muda seu nome para Francisco. Obrigado a ser autoridade. Em 1589, Francisco foi para a Espanha com Adorno, que queria expandir o novo instituto lá. A viagem, no entanto, não dá certo. Depois de um ano, eles voltam para casa, Francisco fica doente, Adorno morre. Em 1591, Francisco foi eleito presbítero geral perpétuo, cargo que teve de aceitar para cumprir o voto de obediência, mas não mudou o seu modo de viver a penitência, o jejum ou mesmo o hábito de realizar os trabalhos mais humildes. Ele retorna à Espanha 3 anos depois, mas, em Madrid, o rei Filipe II o ameaça de fechar o Hospital dos Italianos, onde cuida dos cuidados e assistência aos doentes. Só em 1601, eleito mestre de noviços, poderá fundar uma casa em Valladolid, demonstrando grande capacidade de discernimento entre os jovens, prevendo a uns a vocação para a vida religiosa, a outros até a apostasia. Em 1607, foi finalmente dispensado de qualquer cargo e dedicou-se apenas à oração. Características do santo: caçador de almas, pai dos pobres, mas também homem de bronze. Esses são os 3 apelidos com que Francisco era conhecido, que refletem perfeitamente as 3 faces de seu ministério. Não deixa de visitar os doentes e de assistir aos moribundos. No hospital, dedica-se com vigor aos trabalhos mais humildes, como arrumar as camas, limpar os quartos, remendar as roupas dos doentes. Ele também está sempre pronto para arrecadar esmolas para prover a educação das meninas. Ele traz tudo o que tem para os pobres, literalmente tirando o pão da boca, muitas vezes, jejuando e dando as roupas que todos os irmãos descartam. Além disso, é incansável na escuta das confissões, no ensino do catecismo às crianças, na organização das obras de caridade e na pregação das verdades eternas aos fiéis. Devoção e penitência.
Se quer o melhor para os outros, não quer nada para si. Francisco escolhe sempre os quartos mais pequenos, dorme e come muito pouco, além disso, faz obras de penitência, mesmo vestindo pano de saco nas festas e nas longas viagens a pé. Mas, sobretudo, promove o culto da Eucaristia, estabelecendo que os alunos da ordem se revezam na adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele não se cansa de exortar também outros sacerdotes a essa prática, expondo o Santíssimo Sacramento em todos os primeiros domingos do mês. Morte. Durante a peregrinação à Santa Casa de Loreto, acabou falecendo em 4 de junho de 1608, depois de invocar os santos Miguel, José e Francisco de Assis. Foi canonizado por Pio VII em 1807. Suas palavras ainda ressoam atualmente, assim como seu pensamento: sangue precioso do meu Jesus, vós sois meu. Convosco e por meio de vós espero salvar-me. Meus sacerdotes, esforcem-se para celebrar a missa, todos os dias, e inebriar-se com este sangue. A minha oração. Ó grande propagador da Eucaristia, ensina-nos a viver como adoradores, para que, assim, cresça o nosso amor a Jesus e aos mais necessitados. Intercedei pelos sacerdotes na busca da santidade e da dedicação aos sacramentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Francisco Caracciolo, rogai por nós.